Olá, bem-vindos, eu sou Leandro Oliveira e mais uma vez com vídeos sobre música clássica nesse novo episódio da série Falando Todo Dia de Música. Eu que sou autor do livro Falando de Música, 8 lições sobre música clássica, que saiu pela Todavia em 2020. E tal como no livro, estou aqui trazendo um pouco sobre música clássica para todos os gostos. Eu vou hoje trazer um tópico que eu acho de interesse, evidentemente, mas que eu acho de uma pertinência um pouco premente, um pouco urgente, que é falar sobre as transmissões para vídeo de música clássica. Evidentemente, todos nós que viemos acompanhando música clássica ao longo desse período da pandemia, tivemos o contato direto de uma maneira mais ou menos recorrente, mas evidentemente não podemos escapar das transmissões audiovisuais de música clássica, e esse, claro, é um assunto bem contemporâneo, né? E que, eu arrisco dizer, chega tarde para nós aqui no Brasil e eventualmente para o público português, porque, é claro, há transmissões de música clássica para a TV desde muito tempo, desde finais da década de 40, imaginem vocês, mas objetivamente a gente perdeu um pouco o tempo desse gênero. E mesmo com a revolução digital, na primeira década do século XXI, é curioso perceber que as nossas instituições clássicas tenham demorado, objetivamente, para se organizar para esse novo modelo de negócios mesmo, né? O mundo digital traz, como eu disse, uma nova oportunidade. A pandemia, de algum modo, acelera as tendências para aquelas instituições que acreditam ser o audiovisual nas telas uma tendência. Mas é interessante perceber que, mesmo com toda a avalanche de informações sobre esse assunto e os exemplos extraordinários que a história nos mostra, nem sempre as transmissões são muito boas, tanto do ponto de vista visual quanto do ponto de vista auditivo. A minha ideia aqui é trazer para vocês um pouco dos exemplos que eu acho que valem a pena serem seguidos no ambiente da produção audiovisual de música clássica. Algumas coisas precisam ser ditas antes, no entanto, desse elenco de boas transmissões. A primeira, eu acho que vale a pena comentar. Nem sempre quando a gente fala de transmissão ao vivo, a gente está falando de transmissão que acontece no mesmo tempo. São dois modos, são dois procedimentos, são duas visões de ao vivo que se organizam por tecnologias de gestão ali da produção audiovisual que são diferentes. O que eu quero dizer? Às vezes a gente tem, e isso é evidentemente um dado de sabor específico, a sincronicidade com a performance. A gente está vendo pela tela do celular ou do computador, ou eventualmente espelhando essas telas na nossa televisão em casa. A gente está vendo um evento e ouvindo um evento que está acontecendo ao mesmo tempo em Paris, em Lisboa, em Belo Horizonte, aqui na Sala São Paulo. Existe essa correlação de tempo. E esse, que é um dito tipo de ao vivo, que é muito próximo ao vivo clássico, aquele que nos coloca presencialmente junto ali à orquestra. Ele guarda, evidentemente, um calor muito específico dessa performance, um calor que eu, pessoalmente, adoro, porque dá, sim, uma efervescência, dá, sim, um pouco da tensão. Tal como numa tourada, você está vendo que o touro e o toureiro estão enfrentando, tal como numa partida de futebol. O gol acontece quando você está vendo o gol, não como quando a gente eventualmente assiste o jogo no replay ou assiste o jogo 2 dias depois. Existe essa natureza das transmissões ao vivo com simultaneidade de tempo que
como eu disse, remonta à década de 40, é a partir disso que surgem os expedientes mais interessantes de telecasting, surgem pela TV americana, e é para a televisão. É uma tecnologia de televisão, de certo modo. Desculpem, uma gramática de televisão, uma tecnologia que se adapta da televisão para o universo digital hoje em dia com os streamings, os live streamings. Mas e vocês sabem, há eventos ao vivo que não estão acontecendo ao mesmo tempo. Isso na verdade, isso é um desdobramento de uma realidade audiovisual que é muito típica da cultura não televisiva, da cultura cinematográfica. A ideia de que você não opera com seus câmeras, não opera com a sua equipe de edição, tentando mapear o evento integralmente como performers atrás do palco. Quando a gente tem a transmissão não simultânea, a gravação ao vivo, e esse é o termo, é um live recording em inglês. Quando a gente tem essa gravação ao vivo, a situação muda um pouco de figura. Aliás, quem tem CDs, quem tem gravação em disco, sabe muito. Você tem ali a gravação ao vivo do Cláudio Abbado tocando com a Filarmônica de Berlim, antes dele ser o chefe da Filarmônica, em 1988. A gente está ouvindo uma gravação que foi feita ao vivo, claro. Só que a gente está ouvindo uma gravação da década de 50, da década de 80, da década de 90, a gravação do ano passado. Também é ao vivo, mas a gente não tem a simultaneidade. A gente não tem o tempo correlato, não são eventos contemporâneos, é um ao vivo do passado. Vários desses eventos, eles contam com uma pós-produção. O que quero dizer? Eles são registrados durante a performance, às vezes mais de uma vez, às vezes a performance de 2 dias consecutivos. Isso é uma grande diferença. Esse material é recolhido para uma ilha de edição e essa edição monta a peça audiovisual que nós estamos vendo. É muito diferente. Evidentemente há um nível de precisão maior, há um ganho que se pode considerar em diversos níveis técnicos que são indiscutíveis. Você consegue equilibrar, por exemplo, cores de câmera, você consegue corrigir erros de performance de câmeras ou de corte, você consegue, claro, eventualmente maquiar o áudio para a melhor versão entre um dia ou outro. Às vezes áudios editados posteriormente, quando o público foi embora, a orquestra toca novamente para que você tenha aquela sessão que foi problemática coberta, nós dizemos, sonoramente da forma adequada. Há quem prefira esse tipo de procedimento, há quem só saiba, como produtor de audiovisual, há quem só saiba realizar assim, mas há parte do público quem prefira esse procedimento por guardar, digamos, um certo mundo ideal. Eu que sou um homem de performance, eu que me formei músico, eu sou regente, adoro estar no palco, eu gosto da ideia do ao vivo, eu gosto da ideia do erro, eu gosto da ideia do calor mesmo, do meio, da transmissão contemporânea, da transmissão simultânea. Há quem goste de ouvir a música um pouco como uma realidade paralela. E eventualmente esses live recording seriam os modelos mais estimulantes. Eu costumo dizer ter sido cria do mundo audiovisual. Eu, antes de ver concertos no Teatro Municipal do Rio, eu assisti concertos que passavam nas madrugadas pela TV Globo, segunda-feira de madrugada. Eu vi Cláudio Abbado e a Filarmônica de Berlim com Mahler pela TV muito antes de saber quem era o Cláudio Abbado, quem era o Mahler e o que era a Filarmônica de Berlim. E evidentemente isso me leva a essa percepção que é muito sincera de que o audiovisual é, sim, um elemento de potência inequívoca
para democratização da música clássica, mas para o acesso de modo geral, mesmo para aqueles que eventualmente já gostam, já cultivam, mas que podem ali rever um concerto que interessa ou eventualmente conhecer um repertório do qual seja curioso. O primeiro canal disponível aqui no YouTube, como eu disse, é da Sinfônica da Rádio de Frankfurt. É muito interessante porque é uma orquestra associada à rádio e televisão pública. Na Alemanha isso é um mapa bem curioso, mas segunda metade da década de 50 já havia transmissão pública de concertos. Então você imagina que essas pessoas estão ali, não essas pessoas, mas a gente tem algumas gerações de transmissões públicas já sendo realizadas e evidentemente elas se potencializam pela internet. Antigamente você teria que estar na Alemanha e ligar no canal no canal da TV alemã para assistir isso, e hoje não, hoje você pode pelo YouTube assistir a TV alemã. E é maravilhoso perceber que com essa regularidade praticamente semanal, eles apresentam primeiro grandes solistas e grandes intérpretes. A sala de concerto é muito bonita. Muitos dos programas foram realizados durante a pandemia, portanto em estúdio. Mas, e aqui é o dado maravilhoso, a técnica de transmissão é algo assombroso. É realmente virtuosística a operação de câmeras, a precisão dos cortes, é uma junção de expertise com conhecimento de música e de audiovisual que nos seus grandes momentos, nem sempre é assim, inclusive os últimos concertos que eu vi, considerei relativamente pobres do ponto de vista audiovisual, mas há no meio ali filmagens estonteantes. E mais ainda impressionante por serem produzidas ao vivo, por serem transmitidas contemporaneamente, por terem sido transmitidas contemporaneamente à performance. Hoje, muitas dessas estão no acervo, a gente vai ouvir com essa defasagem temporal, mas elas não perdem nada da potência da comunicação dessa música. O outro canal, que esse é um canal de pesquisa quase para mim, é um canal que eu me debruço sempre que eu quero, por vezes, estudar o audiovisual. Na verdade, são dois canais, um com acervo mais contemporâneo, o outro com acervo mais histórico. Quando eu preciso entender ou um repertório mais robusto, ou quando eu quero ver soluções alternativas, audiovisuais mesmo, para um certo repertório. Acho que vocês sabem, eu trabalho com isso, eu sou diretor de telecastings, com doutorado no assunto, então. Mas são dois canais, mas um deles eu acho interessante porque ele serve muito bem como acervo mesmo, que é o do EuroArts Channel, que é o canal objetivamente o EuroArts Channel, o canal de arte, é uma espécie de arte 1 da Europa, né? E o EuroArts Channel tem no YouTube uma seleção maravilhosa, pois eles são detentores dos direitos de muitas produções, com várias escolas de filmagem, várias escolas de transmissão, e isso torna o acervo talvez duplamente rico. Ele tem um catálogo grande, ele tem uma abrangência enorme, ele não está como, por exemplo, a gente vê no catálogo da Medici TV. Não sei se vocês conhecem, a Medici TV é um outro canal por assinatura de música clássica, também muito interessante, também muito variado, mas a maior parte das vezes com produções realizadas na era digital, produções realizadas nos últimos 8, 10 anos. E é muito claro, queridos, que há uma deficiência do ponto de vista da produção audiovisual nesse período, né? Quando você pega um acervo como esse, do EuroArts Channel, isso fica muito patente. Você se dá conta de uma certa curadoria, de uma certa direção mesmo, de imagem, que é muito cuidadosa. E efetivamente, quando a gente pega desses acervos que tem um lastro histórico maior, gravações década de 90, década de 80 até, vocês percebem, ou nos é permitido perceber questões de linguagem, muito interessantes, linguagem audiovisual.
Então é muito bonito o canal muito estimulante o canal do Euroarts, e eu chamo a atenção para quem gosta das playlists com performance de ópera completas, tem 86 vídeos, a playlist com performance de peças de balé, tem 104 espetáculos de balé sendo transmitidos ali, os documentários, 127 documentários, além, claro, de jazz, música vocal, música orquestral. Um terceiro canal que eu não posso deixar de chamar a atenção, embora ele tenha uma curadoria um pouco confusa, quando vocês entram no canal ele aparentemente lida com música, mas ele realmente expande muito a nossa percepção com relação à música de concertos, a música clássica. E eu acho que ele não se organiza de uma maneira tão clara como a do Euroarts, é o canal da France Musique, que tem no seu bojo algumas dessas que eu acabei de dizer, descobertas incríveis que eu tenho no mundo, no universo digital. Por exemplo, ele tem alguns concertos, alguns dos mais bonitos concertos que eu vi gravados recentemente com um grande maestro chamado Michael Frank. Concertos imageticamente inacreditáveis mesmo, inacreditáveis. Algumas dessas edições de pós nos dão um nível de precisão que é muito impressionante. Então, embora a gente perca em muitos desses vídeos esse calor do momento da performance, a gente ganha na riqueza mesmo ilustrativa dessas transmissões. Aliás, sobre isso vale a pena dizer uma coisa. A gente tem, hoje em dia, vários tipos de premissas nas transmissões de concertos, né? Quando a gente pega um concerto que é realizado ao vivo, você pode estar sempre descrevendo, quase fazendo uma espécie de jornalismo, sem desmerecer o jornalismo, mas uma espécie de narrativa jornalística do concerto. Está tocando o oboé, está tocando a flauta, está tocando o trombone, está tocando... Você não sabe quem está tocando, você põe o maestro. Essa é, claro, uma premissa histórica do gênero, mas não é a melhor qualidade dele. Isso é importante, mas não é a melhor qualidade. A gente pode lidar com, e a gente vê muitos diretores lidando com essas transmissões a partir da forma, da estrutura mesmo da música. Eu acho essas as transmissões mais interessantes. E, eventualmente, essa forma, claro, nos exige a ilustração num solo ou num naipe. Eu percebo muito claramente uma preocupação de todas as grandes plataformas hoje, seja das direções, ou a maior parte das direções feitas pela Medici TV, mas sobretudo, por exemplo, da Filarmônica de Berlim, transmissões que são muito impressionantes, pois muito precisas, ainda mais porque em Berlim a gente está lidando com transmissões simultâneas, né? É ao vivo e simultâneo mesmo, mas pela precisão é muito impressionante, mas musicalmente eu não acho necessariamente o mais estimulante, não. A bem da verdade, quando você vai vendo aquele picotar, ninguém assiste concerto assim, né? Quem está tocando? O nosso olhar é guiado nessas transmissões de um jeito muito artificial, embora seja muito estimulante. E às vezes você ficar nessa correlação ininterrupta entre instrumentos, nesse sequenciamento ininterrupto entre instrumentos, sobretudo se você não sabe organizar direito a posição das suas câmeras para determinar a angulação desses instrumentos, a verdade objetiva é que eu paro de ver. Em algum momento eu paro de prestar atenção em alguma coisa. Ou vou parar de prestar atenção na música, ou eu paro de prestar atenção no audiovisual. Eu não consigo. É muita informação. Você precisa do olhar, o cérebro, a nossa capacidade de percepção precisa do tempo. Ou pelo menos eu me sinto assim, precisando de um tempo, precisando de um respiro. Nesse sentido, as pós-produções da France Musique acabam por ser de muito bom gosto. A maior parte delas, né? Elas têm um tempo de edição justo, elas são descritivas, mas elas não deixam de guardar uma certa plasticidade, sobretudo as boas
os bons vídeos. Mais uma vez, talvez seja uma plataforma para mergulhar e garimpar coisas exóticas, tal como a do EuroArts, talvez uma das mais interessantes. Em nenhum outro canal você vai ter uma playlist com obras do Janacek, do Dutilleux, do Paul Dukas, Messiaen, 10 vídeos do Messiaen, eu estou abrindo aqui rapidamente. Queridos, garimpando aqui vocês vão encontrar joias preciosíssimas, as sonatas de Scarlatti para cravo. Enfim, France Musique nos traz um pouco das grandes temporadas, sobretudo parisienses, mas não só. E é um canal ao qual eu retorno sempre. Estou inscrito e retorno sempre para entender ali as novidades e perceber como tem sido feito parte dessa produção audiovisual para música clássica. Os dois últimos são entre os dois últimos tem um muito especial, a Filarmônica Tcheca. Eles realizaram uma produção, um investimento num estúdio próprio no final de 2019, 2018 por ali. Evidentemente eles contam com uma equipe dedicada e especializada, é um assunto importante, não basta ter equipamento, né? As pessoas acham que equipamento faz transmissão, não, o que faz transmissão, pessoas fazem transmissão se valendo do equipamento, né? O equipamento é um instrumento para transmissão. E a equipe é muito boa, é uma equipe bem específica que a Filarmônica Tcheca tem, inclusive com iluminadores, com uma visão muito rica do audiovisual, muito estimulante mesmo do audiovisual. O canal deles é muito confuso, infelizmente. Você tem ali teasers, tem entrevistas, tem coisas um pouco embaraçosas, assim, você vai um pouco confusas mesmo. Lá no meio você encontra concertos na íntegra, peças na íntegra e, mais importante do que tudo, eventualmente anúncios de novas produções que são transmitidas simultaneamente, e isso faz muita diferença. Como eu disse, para mim é algo quente, algo que dá uma outra dimensão do telecasting, né? A produção ao vivo, realizada em tempo real. E é por isso que eu não posso deixar de citá-los. Eu acho que embora, como eu disse, seja uma comunicação, enfim, é tudo em tcheco, né? A comunicação é objetivamente difícil, mas embora a gente tenha que passar esses desafios da linguagem, como eu disse, a forma como ele é apresentado, o canal não é dos mais amigáveis, tem umas playlists, mas as playlists não são tão interessantes quanto o que a gente pode encontrar conforme vai garimpando, mas mais do que tudo porque há transmissões ao vivo, e essas transmissões ao vivo podem valer ouro mesmo. Às vezes eu me ressinto de uma estética de audiovisual um pouco parecida com a da BBC, que é uma produção muito espetaculosa do ponto de vista de equipamento, mas não necessariamente a mais musical entre essas transmissões. Nunca, eu estou falando sempre de transmissões de bom nível, né? Nunca transmissões com erro. Mas às vezes eles têm umas gruas, uns movimentos belíssimos assim por sobre a orquestra, mas não necessariamente isso diz respeito à música, às vezes. Às vezes sim. Quando acertam é maravilhoso. De qualquer modo, a Filarmônica Tcheca tem um canal que vale a pena ser acompanhado. E já que eu citei a BBC, eu vou para essa última referência que não é em nada ao contrário, nada desprezível, ao contrário, é absolutamente, talvez entre as maiores. Também realiza transmissões ao vivo, transmissões mais simples, isso é importante que seja dito, transmissões de música de câmara, duetos, trios, quartetos, recitais solos, que é a do Wigmore Hall, de Londres. Aí para o nosso deleite, a gente está lidando com uma sala pequena, uma sala como seria no Rio de Janeiro a sala Cecília Meirelles, como seria em São Paulo uma sala pequena do Cultura Artística, que eu imagino seja a nova sala de câmara do Cultura Artística, uma sala pequena, mas exatamente por isso com uma relação muito, o som é muito bom e o audiovisual na verdade é simples de ser feito e ele é cuidado de uma maneira decente. É interessante porque
chega um momento que assim, você não precisa inventar muita coisa. E quando você lida com grupos como duo, trio, solo, na verdade, se você tiver 3 câmeras com uma boa posição, bem posicionadas, você resolve, na maior parte das vezes, quase todo esse repertório. O nosso grande problema, curiosamente, ainda, quando lida com transmissões, de modo geral, mas as transmissões ao vivo, mas fica mais dramático, é que não se sabe posicionar bem as câmeras. No Vigmore Hall você tem, são mais de 4 câmeras, na verdade, são 5 câmeras ou 6, e são todas muito bem colocadas e elas se movem ainda. Quer dizer, você num concerto, num recital para grupos pequenos, se você tivesse bem posicionados, boas câmeras, poucas câmeras, mas bem posicionadas, você nem sequer precisaria desse movimento. Você pode usar plasticamente elas de maneira inteligente. No caso, elas ainda têm toda a plasticidade da movimentação. É um barato. O mais legal é uma curadoria incrível. Vocês vão ver no Vigmore Hall grandes artistas se apresentando. Misha Mais, que foi do Andras Schiff, Stefan Hoff, enfim. Mais em breve você vai ter a Leila Josefovich. O legal é que o site é super organizadinho. Você pode definir lembrete para cada um dos eventos que vão acontecer. Mais uma vez, os eventos são transmitidos em contemporâneo, eles são transmitidos ao vivo e ao mesmo tempo você aplaude junto com o público que está aplaudindo lá. E é um deleite pela seleção, pela qualidade do áudio, do vídeo e, claro, por essa experiência real, excepcional de estar vivenciando a música que está sendo feita lá. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não posso deixar de pedir para que, tendo gostado, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para as próximas atualizações. Mais do que tudo, eu queria pedir para que vocês apoiem o canal. O apoio do canal é o que vai tornar ele vivo, é o que vai tornar ele ativo, é o que vai tornar ele produtivo, pois só com a ajuda financeira, efetivamente, a gente vai poder levar música clássica para todos os gostos, como é a nossa pretensão aqui em língua portuguesa. Muito obrigado e até a próxima.